apresentou ano passado, acho que há 2 anos, até não me lembro, já apresentou aqui nesse nosso seminário, quando era presencial ainda, na nossa Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro. A Cleice fez o mestrado estudando essa arte boironense, que foi trazida para o Brasil com os reformadores da Abadia de Boiron e, portanto, da Congregação de Boiron, no ano de 1895, chegando por Olinda. Em 1900 chegaram em Salvador, na Bahia, e naquele mesmo ano também em São Paulo, e em 1903 chegaram no Rio de Janeiro. Essa reforma foi prevista, foi chamada pelo abade da Bahia, o abade geral do Brasil, naquele momento, o Frei Domingos da Transfiguração Machado, que em 1855 o Império havia fechado os noviciados no Brasil, todos os religiosos no Brasil, das ordens religiosas. E então o Papa Leão XIII enviou o Dom Gerardo Van Calum como chefe dessa comitiva para a restauração dos mosteiros beneditinos, da Congregação Beneditina do Brasil. Então, a Cleice vai falar um pouco dessa escola de arte, de artes visuais aí, desenvolvida pelo Dom Desidério Lenz. Cleice, boas palavras. Obrigada, gente. Desculpe a confusão, a dificuldade aqui em acessar, desculpe esse atraso. Isso acontece, tranquila. Como o Dom Mauro falou, eu estudo arte religiosa do 19 e meu objeto de estudo é a Escola de Arte de Boiron. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui participando nessa tarde chuvosa, véspera de feriados, compartilhar aqui minha apresentação e agradecer Dom Mauro pelo engajamento nesse seminário permanente de arte sacra, na divulgação do conhecimento. Bem, o contexto que eu vou apresentar é a Capela de São Gerardo, no Alto da Boa Vista, do Rio de Janeiro, e a Escola de Arte de Boiron. A capela foi construída por Dom Geraldo Van Calum, como eu vou retomar um pouco a fala, essa introdução do Dom Mauro, porque eu achei que era interessante. E Dom Geraldo foi abade do Rio de Janeiro, nesse período em que ele construiu a Capela de São Gerardo, e ele era encarregado da restauração religiosa da Congregação Beneditina Brasileira, pela Congregação de Boiron. E a Congregação de Boiron abrigou uma escola de arte muito peculiar, que foi o meu objeto de estudo. Para a apresentação de hoje, eu dividi o trabalho em 4 partes. A primeira eu vou apresentar justamente o que o Dom Mauro estava explicando, que é a restauração religiosa, para entender o contexto. Depois eu entro na Escola de Arte de Boiron. Aí eu sigo para a Capela de São Gerardo, que é o que a gente está apresentando aqui na imagem, e fecho com as considerações sobre o trabalho. Então, vamos lá. Então, a restauração religiosa. No final do século XVII, os principais mosteiros beneditinos estavam estabelecidos e permanecem até hoje. Iniciou-se pelo Mosteiro São Sebastião em Salvador, em 1582, Olinda em 1568, Nossa Senhora do Monte Serrado, Rio de Janeiro, em 1593, e Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, em 1598. Por meio da bula Intergravíssima Curas, de 7 de junho de 1827, o Papa Leão XIII criou a Congregação Beneditina Brasileira, tornando as abadias brasileiras independente da congregação lusitana. Os mosteiros beneditinos chegaram ao final do século XIX esvaziados, com poucos noviciados, com os noviciados fechados e sem a renovação do quadro monástico e com o envelhecimento do quadro dos monges brasileiros, o fim era certo. Então, em 3 de maio de 1890, Frei Domingo da Transfiguração Machado foi eleito abade-geral da Congregação Beneditina Brasileira. E segundo Scherer, Michel Scherer, ele fala que nesse período os monges consideravam Frei Domingos como se fosse o coveiro da ordem, tal era o estado de ânimo dos monges com relação à situação e à possibilidade de extinção da ordem da Congregação Beneditina Brasileira. Porém, em 1888, houve a proclamação da República e a formação de um Estado laico no Brasil, o que separou a Igreja do Estado.
com o fim do padroado. Nessa oportunidade, Frei Domingos viu a oportunidade de solicitar a ajuda à Santa Sé. E ele se solicitou ao Papa Leão XIII que intercedesse junto à Ordem Beneditina Brasileira. O Papa solicitou ajuda à congregação de Boiron para que assumisse o projeto de salvar a congregação beneditina do Brasil. Aqui eu trago as imagens de 3 mosteiros e a ordem do século XIX, quais eram os mosteiros que existiam no período. A congregação de Boiron era formada por mosteiros na Alemanha, na Bélgica, na República Tcheca, na Áustria e mais tarde na Inglaterra e no Japão. Então, a congregação de Boiron mandou 2 observadores, um do mosteiro de Marais du Sul, que era Dom Geraldo von Colum, e o outro do mosteiro de Saint-Martin em Boiron, que era Jerônimo Kini. Eles foram enviados para relatar para Boiron qual era a situação dos mosteiros brasileiros e para negociar o acordo de restauração. Foi um processo delicado, porque Boiron queria um mosteiro ao sul do país, com um clima mais favorável para os monges europeus. Porém, os mosteiros do Rio e de São Paulo não eram favoráveis à restauração por monges europeus. Então, o monge de São Paulo, Frei Pedro da Ascensão Moreira e Frei Joaquim de Monte Carmelo, e o do Rio de Janeiro, Frei Manuel de Santa Catarina Furtado e Frei João das Mercês Ramos, eram contra a restauração religiosa por estrangeiros. Então, acabou-se durante a negociação definindo o mosteiro de Olinda como base para a restauração religiosa da congregação beneditina brasileira. Aqui é uma foto do período do mosteiro de Olinda e de Frei Domingos e de Dom Gerardo von Colum. Em 1895, os monges restauradores da congregação de Boiron de diversos mosteiros europeus desembarcaram em Olinda. Foi com muita emoção que o abade-geral Frei Domingos da Transfiguração Machado e o abade de Olinda, Frei José de Santa Júlia, receberam os monges boironenses para o início do repovoamento dos mosteiros brasileiros. Na imagem, o trecho em que o cronista de Olinda narra os primeiros momentos dos monges boironenses, chegando no mosteiro de Olinda e encontrando Frei Domingos na fachada da igreja. Tá? Seguindo. Nessa outra imagem é a sala capitular, em fotografia em preto e branco do início do século XX. E segue outro trecho da crônica do Mosteiro de Olinda, de 1895, que é justamente que narra o período do início da restauração em Olinda. A crônica de Olinda narra que a cruz da fundação da restauração foi colocada sob a cadeira do abade, como está na imagem. A cruz e a Bíblia foram presentes do abade de Marais du Sul, que foi dada na noite anterior, no jantar de despedida no mosteiro de Marais du Sul, antes dos monges restauradores embarcarem para o Brasil. Gostaria de lembrar que estes monges, ao saírem da Europa e virem para o Brasil, eles transferiam sua estabilidade da Europa para cá. E muitos foram sepultados no claustro dos mosteiros brasileiros. Ao assumirem, os monges europeus, ao assumirem o mosteiro de Olinda como seu novo lar, eles começaram a dar características que lembravam, que remetiam a essa casa de origem. Então, aqui nós temos a sala capitular, como eu estava apresentando, né, a foto de 1925. Os monges boironenses costumam fazer pinturas parietais, então eles escreviam mensagens em latim. Outra área que eu vou passar uma série de imagens de fotografia da época, dos documentos do Mosteiro de Olinda, que mostram as pinturas e a apropriação dos monges boironenses para começar a se aproximar do que seria a arte boironense. Aqui é a sala de convivência dos monges, também com pinturas parietais decorativas, é a área onde eles ficavam, conversavam, é a área recreativa. A próxima imagem será, aqui é o refeitório do Mosteiro de Olinda no período. Ela remete muito ao Mosteiro de Saint-Martin em Boiron, esse estilo de pintura.
E essa última é o claustro do Mosteiro de Olinda. A foto da esquerda é o corredor do claustro. Se vocês observarem do lado direito, a parede está pintada. Segundo narrativas, eram pinturas da congregação de Boiron, dos diferentes mosteiros da congregação de Boiron, dos diferentes mosteiros da congregação brasileira. Aí a foto da direita é uma foto recente, de 2016, ela está pintada de branco. Houve uma estratigrafia do IPHAN 2 anos antes, 2014, 2015, e a estratigrafia não encontrou material pictórico embaixo da área que foi explorada. Então, eles acreditam que possivelmente tenha sido raspada e esse material tenha sido perdido, pelo menos na área em que eles fizeram análise estratigráfica. A outra coisa que eu gostaria de salientar, se vocês olharem o chão do mosteiro, dessa fotografia da direita, tem as lápides dos monges, muitos deles são boironenses, que estão sepultados em Olinda. Pelo menos os que foram transferidos para o mosteiro de Olinda. Entrando na Escola de Arte de Boiron. A segunda parte. Eu gostaria de começar pela regra, um trecho do capítulo 57 da regra beneditina, que discute a presença do monge artista dentro do mosteiro. Isso cabe uma reflexão que os mosteiros beneditinos são celeiros de artistas por excelência. Isso justifica o grande acervo artístico que se encontra dentro dos seus muros. A arte era apoiada e incentivada dentro do Ora e Labora beneditino. Esse artigo 57 da regra, ele não só apenas pensa no monge artista, como pensa na discussão da precificação da obra produzida por esse artista e no cuidado com a materialidade, com a escolha do material na produção das obras dentro dos mosteiros beneditinos. O mosteiro de Saint-Martin, que é onde originou a congregação de Boiron e aonde foi fundado a Escola de Arte de Boiron. Esse mosteiro foi fundado por esses dois irmãos, os irmãos Volter, em 1863. À direita, a imagem atual do mosteiro, é uma foto recente deles. Esses irmãos fundaram o mosteiro de Boiron, no sul da Alemanha, porque eles desejavam a renovação da fé católica na Alemanha, que ela estava enfraquecida após a reforma religiosa. Então, como o catolicismo estava enfraquecido na Alemanha, eles desejavam o retorno da fé católica no país deles. Após a fundação do mosteiro, que eu mostrei anteriormente, que é o mosteiro que a gente conhece como Boiron, mas na verdade ele é Saint-Martin, seguiu-se o mosteiro de Maritzburg, na Bélgica. Posteriormente, outros mosteiros como o de Emaús, na República Tcheca, Maria Laark, na Alemanha, Sekal, na Áustria, Inglaterra e Japão. Esse era o que se formava a congregação beneditina boironense, de Boiron. A congregação de Boiron, então, era uma congregação que compunha de mosteiros de diversos países, de diferentes países. Continuando. No final de janeiro de 1868, um jovem escultor e pintor chamado Peter Lenz chegou ao mosteiro de Boiron. Lenz havia estudado escultura na Escola de Belas Artes de Munique, onde conheceu o pintor Jacob Vogel. Ambos foram alunos do nazareno Peter von Cornelius. O professor Cornelius intercedeu junto a esses dois alunos para que eles ganhassem uma bolsa de estudos para a Itália pelo governo da Prússia. Então, em 1863, esses dois jovens juntaram-se ao Sodalício dos Nazarenos, que era o grupo do professor Peter Cornelius. Os nazarenos eram compostos por artistas egressos da Alemanha que desejavam retornar à tradição da Irmandade de São Lucas. Eles desejavam o retorno da produção artística coletiva que existia no período medieval. Lenz, ele se sentia inquieto com seu aprendizado acadêmico, que tinha um tom autoral e de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento individual, e o desejo dele de arte coletiva. Essa inquietação
fez com que ele passasse muitas horas dentro da biblioteca do consulado da Prússia em Roma, onde ele buscava respostas para essa produção dele, produção coletiva. Ele voltou seu interesse para os vasos helênicos e para as pinturas e arquiteturas egípcias. Quando teve que escrever seu relatório para o governo da Prússia, justificando sua bolsa de estudo, ele desenvolveu a sua teoria estética para a arte sacra, que é a base da escola teórica para a Escola de Arte de Boiron. Em 1868, quando Lenz apresentou sua teoria para o abade Voltaire, o abade autorizou a construção de uma capela votiva na área do mosteiro de Boiron, seguindo essa nova teoria estética para a arte sacra, que foi essa capela de São Mauro que eu apresento nesse slide. Do lado esquerdo estão os desenhos desenvolvidos por Lenz, no meio tem os recortes previstos e os desenhos que iriam ser pintados na capela, e do lado direito a fotografia dessa capela votiva, que ela é pequenininha. Eu gostaria de mostrar, deixa eu ver o cursor aqui, ó. Eu gostaria de salientar que a fachada que foi prevista por Lenz não foi a fachada que foi construída, ele construiu esse miolinho, que é isso que nós temos aqui, mas a fachada dele era maior. A gente vai ver depois os modelos que ele entendia como uma igreja ideal. Esses outros anjos que aparecem aqui em cima, eles foram replicados em diversos lugares. Inclusive, nós encontramos em São Gerardo e encontramos no Mosteiro de São Paulo. É uma sequência de anjos bem originários do período lenziano, da primeira obra de Lenz, e foi replicado em diversos trabalhos boironenses. Um pouco sobre a teoria de Lenz. Lenz acreditava, para Lenz, a prática acadêmica da representação da natureza, em que cada artista procurava uma técnica e representação autoral, provocava uma quantidade imensa de modelos, uma vez que cada artista desenvolvia seu próprio modo de representar a natureza. Essa quantidade de modelos provocava inquietações nele, pois ele pensava qual dessas muitas representações estava realmente representando o sagrado, a natureza divina. Para Lenz, os povos antigos tinham o segredo da representação do sagrado e estavam mais conectados com Deus, pois estavam mais próximos cronologicamente do pecado original. Portanto, sua arte deveria ter uma gramática muito tempo esquecida e que permitia uma conexão mais próxima entre o fiel e a divindade. A teoria de Lenz, ela seguia princípios matemáticos e geométricos nos estudos dos seus desenhos. Ele acreditava que a arte produzida através de números, medidas simples e cores básicas eram as que melhor representavam a natureza, o divino e o sagrado. Portanto, seus desenhos seguiam um minucioso estudo geométrico, como a gente pode observar nesse desenho da esquerda, que eu retomo mais para frente. Lenz acreditava numa arte religiosa seguindo uma geometria sagrada como base para a arte e para a geometria teológica. As figuras geométricas que serviam de base para os estudos eram o quadrado ou o cubo, o triângulo ou a pirâmide, o círculo e a esfera. E desses primeiros sólidos geométricos desdobravam as outras figuras geométricas. Dessas representações, o quadrado, o triângulo e o círculo representavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dessa trindade nasceriam os sagrados, que permitiam uma imagem mais pura, mais sagrada, que é justamente essa conexão, um desenho que permitisse uma conexão entre o fiel observador e a divindade. Eu vou apresentar daqui para frente, retomando algumas imagens, o que seria o cânone lenziano. Aqui nós temos o primeiro, que é o homem e a mulher ideal. Naturalmente, que ele baseou-se em Adão e Eva, que são o que tem mais próximo da divindade na criação de Deus, direto de Deus.
Seu estudo seguiu a base geométrica na produção, a temática segue a descrição bíblica com a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal e a serpente em sua base. O desenho lenziano, ele é um hierático, ele é frontal, ele é estático, ele é simétrico e ele tem uma grande valorização do traço no seu desenho. Essas características que eu apresentei agora, como sendo hierático, frontal, estático, simétrico e valorização do traço, é uma característica muito presente em todo o trabalho boyronense, em especial no lenziano. No lenziano eu digo que são os estudos de Lenz, porque os discípulos dele às vezes têm um pouco mais de movimento na produção do desenho do que tinha realmente no estudo do mestre. Vamos ver alguns temas caros para Lenz. Esse é um exemplo de uma igreja ideal. O templo é a igreja ideal para Lenz. O que a gente pode ver dessa fachada que remete ao nosso modelo romano talvez seja a cruz na entrada. Fora isso, ele remete muito a um templo egípcio, ele lembra muito uma fachada egípcia. Embora a princípio a gente possa perceber, possa pensar que é uma imagem pagã, muitos dos símbolos primitivos presentes nesse trabalho e em outros trabalhos da escola de Boyron remete a questões universais, como a fertilidade, o tempo cronológico marcado pelos astros e símbolos astronômicos, a presença de motivos geométricos e fitomórficos, a simbologia das flores e das plantas. Este templo não chegou a ser construído, ele ficou realmente no desenho, no projeto. Esse desenho merece um estudo mais aprofundado nas questões imagéticas e simbólicas presentes nele. E esse é um dos temas que ele buscava muito, o templo ideal. Um outro exemplo dos cânones e dos desenhos e dos estudos de Lenz, essa Isis Madonna, que também é muito icônico, é a representação de Nossa Senhora com o menino Jesus, mas por outro lado ela tem a meia-lua e o globo aos seus pés. Tanto Nossa Senhora como o menino remete a uma imagem muito egípcia. Ela realmente é muito oriental. A próxima que nós temos de temática lenziana é a Pietà. A Pietà foi um tema caro para Lenz e ele desenvolveu não só na parte de escultórica, quando ele ainda estudava na escola, na Academia de Belas Artes de Munique, como ele desenvolveu desenhos de estudos de Pietà que produzem não escultoricamente, mas também desenhos realmente. Alguns foram passados para a pintura parietal e outros não, permaneceram no rascunho e na aquarela. O que a gente pode dizer dessa imagem? O Cristo parece flutuar na frente de Maria. Maria, por sua vez, não abraça o corpo inerte do seu filho, mas parece oferecer este corpo ao público que a observa. Para o professor Kriens, Hubert Kriens, antigo arquivista do mosteiro de Boyron, nesta imagem Lenz mudou o discurso visual da Pietà, da mãe que sofre com a morte do filho, para a mãe que oferece este filho em sacrifício ao observador. Esta pintura está na igreja de São Gabriel, em Praga, e é um dos locais onde Lenz e os seus discípulos representaram a arte de Boyron da forma mais oriental. Por essas imagens que eu acabei de apresentar da teoria e dos cânones lenzianos, podemos imaginar que a arte de Boyron é uma arte transgressora e até oposta à fé católica. Porém, os monges artistas de Boyron possuem um ideal e uma filosofia na representação da arte cristã e católica. A arte de Boyron foi considerada pelos seus superiores boyronenses, os superiores dentro do mosteiro de Boyron, como uma arte difícil de ser produzida e muito fácil de ser mal interpretada. Ela era difícil porque ela exigia um conhecimento matemático, um estudo matemático e geométrico muito grande na produção dos desenhos.
E o produto final era muito oriental e às vezes dava uma interpretação dúbia. Então, essa foi a afirmação deles, que era difícil de ser produzida e fácil de ser mal interpretada. Essas duas fotografias do arquivo de uma rede sul na Bélgica apresentam os artistas boironenses quando trabalhavam na Arquiabadia de Monte Cassino, na Itália. A arte de Boiron foi a arte escolhida para representar os beneditinos no jubileu de nascimento de 14 séculos do nascimento de São Bento, do patriarca São Bento. A medalha de São Bento comemorativa, que foi cunhada para esse evento, é a medalhinha que a gente encontra nas lojas dos mosteiros. Então, ela permanece e ela é reconhecida como uma imagem oficial católica de São Bento. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, além de ser uma arte cristã beneditina, embora possa parecer que não seja, a arte de Boiron chama a atenção de grupos artísticos como o grupo francês dos Nabis. A teoria de Lenz foi traduzida do alemão para o francês por Paul Serusser e teve introdução na publicação dessa teoria por Maurice Denis. Desse mesmo ano, de 1905, um ex-nabi que se tornou religioso, ele se chamava Jan Verkate, e ele entrou para o mosteiro com o nome de Willebroed Verkate. Verkate representou a arte boironesa na Secessão de Verena de 1905, numa sala dedicada à arte sacra. Por essas relações de interesse na filosofia boironense, a arte boironense, ela estava em contato com a vanguarda e com a arte moderna artística do 19 para o 20. A minha terceira parte que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a Capela de São Gerardo, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Vamos retomar, né, Dom Gerardo. Como vimos anteriormente, Dom Gerardo foi o líder da restauração da Congregação Beneditina Brasileira, realizada pela Congregação Beneditina de Boiron. Ele chegou ao Brasil em 1895 como prior, no Mosteiro de Olinda, e um ano depois ele já era abade. Dom Gerardo era descendente de uma família antiga da nobreza belga. Seu pai foi o barão Carlos van Colum, senador de Bruges durante 30 anos, e a sua mãe era a condessa Savina Gourcy Siranchamps. Ambos eram cristãos fervorosos. Sua abastada família foi relevante nos empreendimentos de Dom Gerardo. A família auxiliou em diversos momentos de sua carreira religiosa, tanto com recursos como com apoio financeiro. Nessa imagem eu trago a imagem dos pais de Dom Gerardo ao centro, e à direita ele trabalhando na escola abacial de Marie de Sul com os alunos, com as crianças. Ainda sobre Dom Gerardo. Dom Gerardo nos interessa porque ele foi responsável pela construção da cela de Dom Gerardo e a capela de mesmo nome no período que foi abade do Rio de Janeiro. Ele possui um currículo interessante, uma personalidade única e inquieta, e um percurso um tanto quanto polêmico. Dom Gerardo em si, ele é polêmico. Para entender essa questão, eu gostaria de citar um trecho de Dom Joaquim Luna, referindo a Dom Gerardo, citando: em 1903, Van Colum ficou com o governo das abadias de Olinda, de São Paulo e Rio de Janeiro, e bem assim das fundações de Santo André na Bélgica e de Santa Cruz no Ceará. Devia-se, além disso, repovoar as outras casas que ainda não tinham recebido os benefícios da restauração. Em 1905, a Santa Sé transferiu Dom Gerardo de Olinda para abade ordinário da Abadia do Rio, ficando ao mesmo tempo administrador dos outros mosteiros, com exceção da Bahia, que na Bahia estava sob o comando de Frei Domingos da Transfiguração Machado. O que eu gostaria de lembrar assim, desse trecho é que a administração de um mosteiro não funciona como uma empresa. Existe uma relação muito forte
entre a comunidade e o administrador, o vínculo entre o abade e a comunidade religiosa. A presença física do abade, do responsável, é muito importante para tratar da rotina e das questões do cotidiano dessas casas e das orientações religiosas e das questões disciplinares. Por outro lado, talvez seja esse espírito empreendedor de Dom Gerardo que o levou a ser essa personalidade única e diferenciada dentro da historiografia beneditina. Porque por um período ele foi abade responsável por diversas casas no Brasil e fora do Brasil, o que não é muito comum. Para apresentar a Capela de São Gerardo. Partindo de São Gerardo, me interessa buscar os referenciais visuais usados na Capela de São Gerardo, que possui relação com os mosteiros de São Martin em Boiron, que é onde foi a sede da Escola de Arte de Boiron, o mosteiro de Marrede Sul, onde Dom Geraldo fez a sua profissão de fé, e o mosteiro de Santo Andrés, que ele fundou na propriedade de sua família, e que ele tinha como objetivo, e acabou fundando ali nesse mosteiro, uma procuradoria. Essa procuradoria buscava jovens talentos na Europa para trazer para o Brasil para povoar os mosteiros brasileiros. A análise visual das imagens da Capela de São Gerardo buscará equivalentes europeus que justifiquem sua relação com os modelos boironenses. Não se pretende, neste momento do trabalho, a análise iconográfica e cronológica destas imagens. Busca apenas a observação dos modelos e a circulação desses modelos. Segundo Dom Clemente Isnard e Dom João Evangelista Paiva, a cela de Dom Gerardo foi construída entre 1905 e 1906, com o objetivo de oferecer aos monges um local em que pudesse desfrutar temporadas de descanso, fugindo um pouco do clima quente e abafado do centro do Rio de Janeiro, onde está localizado o mosteiro. Essa fotografia pertence ao Arquivo do Rio de Janeiro e é de 1940 e mostra a cela de São Gerardo. Aqui nós começamos a entrar nas pinturas. Segundo a crônica do Mosteiro de Rio de Janeiro e do arquivista João Evangelista Paiva, a Capela de São Gerardo foi pintada pelo irmão Gaspar Eusenbusch, que nasceu em 28 de setembro de 1868, em Essen, na Renânia, e chegou ao Mosteiro do Rio em 1808, falecendo em 23 de abril de 1943, na Boa Vista, na Missão do Rio Branco. Aqui é a parede do altar. Aqui são mais umas pinturas do arquivo no Mosteiro do Rio de Janeiro, que apresenta as pinturas do irmão Gaspar, e do lado direito um altar em estilo boironense. Esse altar em estilo boironense, nesse quadradinho, eu separei as duas imagens que dá para ver a madeira esculpida desse altar. Agora nós temos uma outra questão. No documento de tombamento da Capela de São Gerardo pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, foi citado o irmão Conrado Rodap como autor das pinturas. Segundo Dom José Palmeiro Mendes, irmão Conrado nasceu em 1908 e fez profissão de fé em 1930. Ele esteve no mosteiro de Boiron, no mosteiro da Congregação de Boiron, no Japão. Depois ele veio para o Rio de Janeiro, passou uma temporada em São Paulo, deixou a ordem beneditina e faleceu muitos anos depois. Não tem mais dados sobre ele. Nessa imagem, então, eu apresento a questão. Nós temos duas fotografias, dois momentos da Capela de São Gerardo. À esquerda, a fotografia do arquivo do mosteiro, de 1932, referente ao trabalho de Gaspar Eusenbusch. E à direita, a fotografia de 2016, referente ao trabalho do irmão Conrado Rodap.
Ambas são pinturas no estilo de arte da escola de Boiron. Uma questão. Pelo registro da Escola de Arte de Boiron, o livro Arbeiten der Kunstschule, temos o registro dos artistas Lucas Reiste, que esteve no Mosteiro de Olinda, Clement Frischauff, que foi ajudante de Adalbert Grisnet em São Paulo, Dom Adalbert Grisnet, que foi o pintor de São Paulo, e temos Leopoldo Schelchel. O Leopoldo Schelchel, ele chegou ao Brasil como Schelchel, com o nome de Tomás. O Leopoldo, ele tem um registro de Leopoldo no livro de Boiron, porque era o período que ele era ainda religioso, então o registro de Leopoldo era o nome dele religioso. Quando ele deixou a ordem beneditina, ele retomou o nome de Tomás, que é como ele é conhecido no Brasil. Bem, os pintores Gaspar Elsenbusch e Konrad Rodap não constam entre os 68 nomes do registro da Escola de Arte de Boiron. Então, se os pintores da Capela de São Gerardo não constam no registro da Escola de Boiron, como foram realizadas essas pinturas, se eles não estiveram na Escola de Boiron? E essas pinturas são boironenses? Bem, sobre a circulação e técnica de pintura, até o presente momento, podemos citar em Olinda o uso do catálogo São Benedictus, que é essa capa aqui do lado esquerdo acima, que contém fotografias do trabalho dos monges em Monte Cassino. Essas são fotografias dos desenhos realizados pelo Mosteiro de Maré do Sul em 1880 e faz parte do acervo de Olinda. Essa fotografia que eu mostro, ela foi quadriculada e a imagem foi transferida para a parede da sala capitular em 1914 por um autor desconhecido. Essa foi uma forma de circulação através de fotografia, quadriculação e transferência para a parede em pintura parietal. A outra forma que pôde ser avaliada durante a minha dissertação de mestrado, o outro exemplo, é esse mesmo da Capela de São Gerardo, pelo uso de estampas. As estampas eram pequenos cartões que no anverso possuíam uma imagem e no reverso notas explicativas desta imagem. Esse pequeno cartão era carregado pelos monges em suas vestes e estavam sempre à mão para estudo. Outras formas de modelos de circulação podem ter ocorrido em nosso território, mas ainda podem surgir documentos ou mais informações. A questão da coroação de Maria por Jesus, que se encontra ao fundo desse trabalho, desse programa de Elsenbusch, ela se encontra ali no alto, em Jesus da janela, eu apontei com uma flecha. Essa referência a gente encontra a mesma referência no altar à direita, que é o altar de São Martin, da igreja de São Martin em Boiron. Tá? Então, provavelmente a referência do pintor tenha sido a casa de Boiron. Essa fotografia em preto e branco que eu já tinha apresentado anteriormente, ela não permite uma análise mais profunda do programa visual desenvolvido por Elsenbusch para a capela. Na parede da direita, percebe-se que após a terceira janela existe uma imagem que não se encontra na fotografia recente. Eu tentei apontar com a flecha para ficar mais evidente. Não temos como comprovar por essas fotografias, pela fotografia em preto e branco, se as pinturas presentes na fotografia colorida foram preservadas, alteradas. Essas outras pinturas aqui de baixo, nós sabemos que temos, nós sabemos que temos pinturas. Mesmo ampliando, eu não consegui ver qual era o referencial delas. Elas seguem umas outras pinturas aqui, são quadros temáticos, mas não tem como comprovar se são as mesmas, se houve alteração, pelo menos não só por esses documentos fotográficos, só dá para perceber que essa imagem que estava aqui não está mais aqui. Então, houve alteração na pintura. Essas daqui, considerando que essas fotografias, essa central,
fazem parte da mesma época das anteriores. Essas pinturas pertencem ao programa de Elsenbusch e a referência visual da crucificação de Jesus encontra-se em diversos estudos, como na Capela de São Mauro, que é o que eu apresentei no início do trabalho, no refeitório de Saint-Martin-en-Boiron, que é esse aqui de baixo, ó, e na Abadia de Santa Hildegard, que também é na Alemanha. Então, ele é recorrente. A outra é esse anjinhos que eu apontei durante a apresentação da Capela de São Mauro, que é reproduzido aqui. Então, eu trouxe o trecho, eu trouxe a princípio os desenhos, agora eu trouxe a foto de dentro da Capela de São Mauro e a referência na fotografia da Capela de São Gerardo. Essas são representação dos evangelistas, segundo São Jerônimo. Os símbolos que se relacionam aos 4 evangelistas são: Mateus é o homem alado ou anjo, Marcos é o leão, Lucas é o touro e João Evangelista a águia. Na representação dos 4 evangelistas se encontram tanto na Capela de São Mauro, como na Capela de São Martin, nessa capelinha menorzinha dentro da igreja de Boiron. Eu acredito que a referência que mais remeta seja essa de São Mauro, que parece mais com o que foi reproduzido por Rodap na parede da igreja de São Gerardo. Os slides seguintes apresentam referências à biografia da vida de São Bento e de seus discípulos. Temos como representação... Calma aí. Os slides seguintes apresentam referência à biografia da vida de São Bento. São Bento e seus discípulos, temos uma representação em Santo André, que é essa daqui. E percebe-se assim que mesmo que tenha um desenho muito bem trabalhado de estudo boironense, lenziano, sempre existe um ajuste, às vezes, de personagens ou ajuste para caber no espaço da pintura, que às vezes é menor do que o espaço onde foi pintada a parede. Mas a narrativa, a história permanece a mesma. O que muda é simplesmente os personagens e a apresentação do texto. Embaixo, nós temos a apresentação de São Bento conversando com Santa Escolástica. As duas estão no Mosteiro de Santo Andrés, em Zeverquém, que é a referência da Procuradoria de Dom Gerardo Van Colum. Essas últimas 2 imagens são da passagem da vida de São Bento. Elas se encontram no claustro de São Martin-en-Boiron, também com ajustes da narrativa. E esses são 2 estudos de anjos, que também são do arquivo de São Martin-en-Boiron, e anjos é uma referência muito frequente no discurso boironense. As temáticas boironenses, já que só estou fazendo a circulação dos modelos, as temáticas boironenses normalmente são trechos bíblicos, a vida e obra de São Bento, personalidades e santos beneditinos e motivos fitomórficos, motivos geométricos e muitos anjos com asas exuberantes, normalmente portando brasões, mensagens. E uma coisa que faz muito parte do programa boironense são escritos em latim, mensagens em latim, entre os desenhos e as representações gráficas. Bem, a última parte que eu gostaria de trazer são as considerações finais. As pinturas da Capela de São Gerardo apresentam realmente 2 momentos, 2 pintores, citado em documentação, que seriam Gaspar
Elsenbusch, em 1909, e Konrad Rodap, em 1942. Embora esses dois artistas tenham passado pela congregação de Boiron e chegaram ao nosso país, eles não constam no registro da Escola de Arte de Boiron. Porém, as pinturas que eles fizeram na igreja de São Gerardo são pinturas, sim, de inspiração boironense e tem referências dentro da Escola de Arte de Boiron. Neste momento, pelos documentos e fotografias utilizados nesse trabalho e dentro desse acervo, pequeno acervo que eu tenho da Igreja de São Gerardo, não é possível estabelecer com exatidão qual foi o programa artístico de Elsenbusch e o que permaneceu após o trabalho de Rondap e o que realmente foi que Rondap pintou. Não tem documentação sobre esses dois programas. Novos documentos e fotografias permitiriam elucidar esses dois momentos da Capela de São Gerardo, desvendando as escolhas visuais e os objetivos litúrgicos e pedagógicos dos programas artísticos desenvolvidos por esses dois monges artistas. Seria interessante estabelecer o programa de Elsenbusch, pois ele precede todos os outros trabalhos em estilo pintura em estilo boironense no território brasileiro. Isso enriqueceria muito a questão da circulação deste modelo artístico no Brasil. Mas, por enquanto, não temos. Isso é um trabalho ainda em andamento. Bem, eu gostaria de agradecer, desculpe o atraso, agradeço a atenção de todo mundo, o interesse pelo tema. Eu coloco à disposição para esclarecer alguma pergunta sobre o tema. Deixo também meu contato, meus e-mails, se alguém tiver alguma pergunta posterior ou tiver algum interesse, quiser trocar ideias, estou à disposição para atender o que for possível. Tá, obrigada. Nós que agradecemos, Clence, foi excelente a apresentação, nada de preocupação com o tempo, isso é questão da tecnologia, isso acontece assim mesmo, mas saiu tudo a contento, graças a Deus, então está tudo excelente, excelente. Então, abrimos um pouco para as perguntas. Começamos pelo Leandro. Oi, Dom Mauro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tive contato com essa pintura boironense lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Eu não conhecia, realmente, quando eu entrei, eu fiquei muito impactado, eu achei belíssimo. Eu achei a apresentação bastante interessante, mas eu queria saber da professora se hoje em dia essa pintura ainda é aplicada, se oferecem cursos para aprender esse estilo de pintura. Olha, não. A Escola de Arte de Boiron, ela teve um período muito curto. Ela praticamente teve início com a Capela de São Mauro, ou teoricamente com a teoria de Lenz, e praticamente com a morte do teórico. Ele foi muito longevo, ele viveu quase 90 anos, ele morreu em 1929, e após a morte de Lenz, os seus discípulos continuaram alguma produção, mas a escola não persistiu. Então, não teve continuação. Assim, os mosteiros beneditinos são celeiros de arte. Boiron continua produz vinho, produz produtos alimentícios, mas eles não produzem arte. Temos um outro modelo muito forte na América do Norte, no Missouri e no Mississippi, que é justamente o ajudante de Adalberto Grisnet dessa pintura de São Paulo, que acaba indo para os Estados Unidos, funda uma escola, mas também não tem continuação, não tem registro. Então, a informação que a gente tem documental é que praticamente com a morte do teórico, com a morte de Lenz e com a morte gradual dos discípulos, essa arte se dissipou.
E só para concluir, assim, muito do que foi produzido se perdeu durante as guerras, principalmente na Europa. Então, os modelos que nós temos, que nem o de São Paulo, do Rio, nós temos 6 quadros em Olinda, né, 6 quadros na Bahia, as pinturas que sobreviveram a Olinda. Pô, cara, eu queria que a Carol ouvisse. Eu queria que a Carol ouvisse o que você está falando. Pô, eu estou no fone de ouvido, que ela está chateada ali, mas está no momento dela. Porque é importante. Sabe o que Fala. Não estou ouvindo. É uma pena que tenha se dissipado, porque parece que o estudo de concepção dessa pintura era muito científica, matemática, geométrica. É uma pena que tenha perdido esse desenvolvimento, né? Que isso é maravilhoso, é um estudo muito bom. Olha, eu posso te dizer o seguinte, que mesmo durante o período da Escola de Arte de Boiro, quando eu estava ativa e o teórico estava vivo, ele tinha um know-how de como fazer os estudos, mas muitos dos discípulos não seguiam a mesma teoria matemática, porque era extremamente complicada. Então, qual era a questão que foi levantada por um dos discípulos, inclusive foi por Grisnet na biografia dele, que Lenz refazia o cálculo deles, às vezes ele começava com 2 por 2 centímetros o desenho, ele ampliava, mas mesmo que era um tamanho de folha, sei lá, a 4, a 5, assim, maior, a 3, ele, quando é transportado para a parede, as paredes têm 3 metros, 4 metros, 7 metros, e dá uma diferença, e era difícil manter o cálculo matemático e essa questão matemática, então ficava mais a parte visual. Entendi. Obrigado, professor. Imagina as ordens. Pode falar, Francisca. Fiquei impressionada com a extensão dessa pesquisa. Quem sabe futuramente seja possível realizar uma aula presencial na capela, examinando todos os painéis. Seria ótimo, Francisca. Espero que possamos realizar realmente isso em breve. Só mais uma pergunta, Dom Mauro. Lá em São Paulo, conversando com os monges sobre essa pintura, esse estilo byronense, eu fui informado lá, eu não lembro qual o monge que me falou, ele me disse que essa pintura teria sido desenvolvida com o objetivo de catequizar os povos do Oriente, né, já que lembrava as pinturas egípcias. Isso tem fundamento isso que ele falou? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, porque eu não sei baseado em que ele falou isso. Eu desconheço do estilo da pintura, né? Talvez o professor... Pela documentação, a teoria de Lenz, Lenz se voltou para a questão egípcia oriental, porque os povos antigos estavam mais próximos do pecado original e ele acreditava que esses povos, por essa questão de cronologicamente estarem mais próximos, eles produziam uma arte religiosa que permitia uma conexão entre o fiel e Deus, que era uma arte mais pura. E ele chegou à conclusão que era através da matemática, da geometria, que trazia essa pureza. A questão das pinturas religiosas, as pinturas religiosas sempre têm um fundo litúrgico e sempre tem um fundo pedagógico. As escolhas que são feitas dentro de uma igreja não são simplesmente aleatórias. Elas têm uma função e ela tem uma razão para estar lá. Agora, essa conexão realmente com o Oriente, nenhum documento que eu passei até o momento disse alguma coisa sobre isso. Então, eu fico como Dom Mauro, não tenho como afirmar. Mas sempre quando se entra numa igreja, ela tem uma função, ela não está ali simplesmente por estar. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o porquê ela está, o contexto histórico, a narrativa,
mas sempre é muito cheia de simbolismos e de significados. E o objetivo é sempre educar, instruir, orientar, catequizar. Entendi. Pode perguntar, acho que estamos temos 15 minutos com tranquilidade. O Marcos Gonzalez está perguntando, vejo a proximidade com a Art Nouveau, que é mais ou menos da mesma época. Seria coincidente, Clêncio, para você? Olha, nós temos alguns estudos. Tem uma professora americana que fala que não tem relação. O que nós temos é o seguinte, o Art Nouveau, o berço dele foi a Secessão, foi em Viena, e Viena foi um berço muito forte de arte boironense. Não se tem provas que Klimt, por exemplo, visitou ou conheceu a arte boironense, mas existem estudos que falam que remete ao friso de Beethoven que existe na Secessão, com os anjos paralelos de Lenz. Isso são estudos, tem professores que falam que sim, que não, mas para todos os efeitos ele realmente remete ao Art Nouveau, quer dizer, o Art Nouveau que vem posterior remete a ele no sentido da representação orgânica, da representação fitomórfica, que é muito presente nos dois modelos. E os dois são muito decorativos. Com relação ao templo ideal, Lenz limitou a parte externa ou também fez consideração relativamente ao interior da igreja? Olha, estudos lenzianos, ele fez a fachada, ele tem um estudo mais completo porque ele chegou a oferecer ao rei Francisco da Áustria um modelo de igreja que também nunca saiu do desenho. Mas, a princípio, os desenhos, o material que eu tive acesso eram mais fachadas, não tinham descritivos internos. Porém, as igrejas boironenses, em arte boironenses, ela tem um estudo completo. Então, ela tem vestes litúrgicas, ela tem objetos litúrgicos, ela tem os vitrais. Se você pegar aí, por exemplo, São Paulo, Grisnit desenhou os vitrais, ele desenhou material em bronze, ele fez um programa completo. Então, assim, a princípio ele fez o estudo da fachada, mas nada impede que ele internamente fizesse todo o estudo, como era um padrão dos monges boironenses fazer um estudo completo, litúrgico, decorativo, ornamental, da igreja inteira, desde a paginação de teto, a paginação de piso, como os objetos usados dentro, desde móveis, como os objetos litúrgicos usados na igreja. Karen quer fazer uma pergunta. Por favor, Karen. Sim. Clêncio, parabéns pela sua belíssima apresentação. Obrigada, Gostaria de fazer uma pergunta. Nos seus estudos, você viu alguma questão, alguma proximidade? Porque nas igrejas não beneditinas, a gente tem essa questão da romanização muito presente e esse resgate dessa arte do passado, através do neorromânico, do neobizantino, neogótico, neo-tudo, não é? Uhum. Você viu alguma aproximação entre esse mundo, desse resgate, dessa igreja primitiva, relacionada fora do ambiente beneditino, na sua pesquisa? Deixa eu ver se eu entendi sua questão, Karen. Se a igreja, se eu vi outros exemplos desse neo em outras igrejas, ou se esse modelo boironense foi replicado em outras igrejas, ou se a questão são essas duas questões? Sim. Tá. Bem, nós sabemos, a gente que estuda muito o 19, a gente sabe que o 19 remeteu muito aos neos. Então, era um momento, inclusive, da arqueologia, das descobertas, e que muitas coisas se remeteram para lá. Ao mesmo tempo que era um período de racionalização, as pessoas procuravam algo que se perdeu
com o crescimento da cidade, com o racionalismo, com o iluminismo. Então, se voltaram para o primitivo. Esses modelos boironenses foram replicados fora de outras igrejas, que não são beneditinas. Tanto que a gente vê aqui, né? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo de São Paulo, Thomas Schaeffer, ele é pós-Boiron, né? Ele foi um monge boironense, estudou, ele está no registro de Boiron, mas ele deu baixa em 1909, quando ele se casou. Ele era amigo de Grisnich, eles trabalharam junto em Praga. Então, provavelmente, quando Grisnich veio para cá, quando eu estava indo embora, ele resolveu vir para cá. Eu não li a biografia do Grisnich para saber exatamente qual foi a relação dos dois. Bem, mas os modelos foram replicados. A gente vê em São Geraldo, nas Perdizes, que é muito parecido com o Santíssimo Sacramento de São Paulo, e é fora, é uma igreja diocesana. A gente vê na Igreja do Rosário, que foi desmontada em Campinas. A gente vê na Igreja da Penha. Deixa eu ver, agora você fala assim, a arte boironense fora da igreja. Em Boiron é uma região pequenininha, mas a hospedaria... É fora da igreja, fora dos beneditinos, por favor. Não, então não, porque ali os diocesanos fizeram. Fora da igreja também tinha dentro dos beneditinos na hospedaria. Bem, não era da igreja, mas fora. Agora, a próxima parte que eu vou fazer do estudo é procurar as representações gráficas realmente fora do contexto religioso. Mas isso ainda não tenho. Tem mais perguntas? Deixa Muito eu ver obrigada, aqui. Clência. Tem mais uma pergunta? A Gilda, pode fazer, Gilda. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Mais do que uma relação com Art Nouveau, vejo muita proximidade com Art Deco. Algum estudo a respeito? É uma pergunta da Gilda. Não, o que tem são relações próximas, elas se desdobram em vanguardas. Os estudos mais por exemplo, que eu estou fazendo é mais relacionado justamente a esses grupos que são mais acadêmicos conhecidos, que são os nazarenos, os nabis, pré-rafaelitas e as relações com Boiron, e os desdobramentos dos modelos gráficos. Agora, eu realmente não cheguei em estudo de Art Deco nem do Art Nouveau. E tem relações, mas isso não está muito rastreado. São poucas as publicações sobre arte boironense, normalmente se encontra em outros idiomas. No Brasil, a gente tem poucos estudos. Existem relações, mas o documento, assim, uma coisa é o achamos, a outra coisa é a documental. O documental não tem. Porque os pré-rafaelitas, não é, tem bastante, foram assim uns precursores também de Art Deco, não é? Sim. Então, eu acho que a relação, quer dizer, visualmente existe. Então, vamos esperar esses estudos, né? Porque a geometrização. Por exemplo, é o período que eu estudo, que a Silveli, que a Karen, todos estudam. É um período que acontece muito esses neos que a Karen estava falando, e esse retorno aos modelos gráficos, ao fazer, existe uma retomada disso. Então, assim, eles todos eram contemporâneos, eles viviam nesse ambiente. Então, assim, ao mesmo tempo que eram nichos com discursos e interesses diferentes, eles eram todos contemporâneos. Eles viviam nesse ambiente. Há traços comuns, né? Sim, claro. Obrigada. Então, de época, né? É uma cultura de época. Sim, exato. Sim. Acho que podemos encerrar as nossas participações por hoje. Espero que possamos continuar com a participação da Clência e outras ocasiões de todos vocês. Eu acho que foi muito bom. Quero agradecer a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado, Clência. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada pela tarde. Parabéns. Foi maravilhoso, parabéns.
Obrigada, boa tarde. Acrescentar mais essa cultura. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada. Na próxima semana estaremos com a Francisca Tereza. Então, vai falar sobre Cláudio Pastro no Mosteiro de Santa Cruz, em Brasília. Ah, é legal. Certo. Por aí, Tereza. Obrigada. Muito obrigada.